Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Azevedo. Vamos falar, você, aluna aqui do suporte INSS, você sabe que a gente tem muita novidade e tem uma que me preocupa muito, pessoal, muito mesmo, que é a atualização de dados cadastrais no INSS. Você sabe que a gente tem o E-Social, tá rodando, o CNIS tá cruzando as informações e talvez você perca, né? Você não consiga um bom benefício por falta dessa atualização de dados cadastrais. E tem outro ponto também, pessoal. Você que é empregado, a empresa precisa estar sempre, né, atualizando, enviando alguns eventos do E-Social para o INSS, né? Enviando os eventos para o E-Social que cruza os dados com o INSS. Vou passar agora para você. Se você quiser assinar o suporte, você vai clicar aí, assine agora. A gente faz um diagnóstico na sua documentação antes de você colocar qualquer tipo de requerimento no INSS, no aplicativo Meu INSS. Passar esses pontos para você, pessoal. Eu separei aqui, ó. Deixa eu até dar um zoom aqui para ficar maior aí para você, você que está acompanhando a aula. Alguns pontos importantes, algumas dicas importantes para melhorar ali o seu pedido. Mas tudo isso aqui que a gente está falando para você precisa ser feito com diagnóstico. Precisa ser feito antes de você colocar o requerimento no aplicativo Meu INSS, tudo bem? Depois que você coloca, pessoal, e aí vem o benefício, o deferido, o indeferido, e aí a gente quer mudar, né? Quer tentar lutar contra o INSS, mas você já não, você quis economizar, não fez o diagnóstico, aqui tem alguns pontos importantes para a gente entender, tudo bem? Que são algumas dicas, ó. Incluir pequenos períodos de pagamento no INSS traz cenários mais vantajosos ao trabalhador. O que é esse primeiro ponto que a gente precisa entender? É a atualização do CNIS, é isso mesmo, ó. O segurado do INSS com planos de se aposentar deve prestar muita atenção nas possibilidades de aumento de contribuição, né? Principalmente com a reforma da Previdência lá em 2019, né? O outro ponto também que você precisa sempre estar atento é com esse daí que a gente falou. Verificar a questão da reforma da Previdência. Ok. E outro ponto aqui, ó, o tempo de contribuição considerado para a concessão do benefício, registrado lá no seu CNIS. Aqui, pessoal, isso daqui, assim, nós fazemos aqui no suporte INSS, fazemos um diagnóstico. É claro, se precisar atualizar, você pode contar com a gente também. Porque isso daqui, a atualização do CNIS, dá trabalho. Dá trabalho para o advogado que vai fazer, dá trabalho para você, dá trabalho para o consultor, dá trabalho para o técnico do INSS que precisa atualizar seus dados. Agora, se você quer um bom benefício, uma boa aposentadoria com valor diferente, você precisa se atentar na atualização dos dados cadastrais, lá do CNIS. Pegar a sua carteira de trabalho, todas as suas carteiras de trabalho, verificar a carteira de trabalho digital, verificar o CNIS no site do INSS e fazer tudo. Tudo bem? E isso é importante. Eu falo isso porque, principalmente você que, você que trabalha por conta, você que trabalha em prefeitura e a prefeitura não manda os documentos para o INSS, não está atualizado. Você que trabalha aí, você que trabalha na zona rural, então você precisa atualizar tudo isso. A gente precisa bater o olho e ver. Ah, não viu, precisa atualizar, tá bom? E as pessoas sofrem muito com isso por falta de atualização de CNIS. Hoje, né, documentação é a maior negativa do INSS. O INSS nega por falta de documentação. E a sua documentação, vou falar para você, é muito frouxa. Né? Você não prepara a documentação, né? Ela não tem assim, aquele peso para você pedir, pedir uma boa aposentadoria, pedir um bom benefício no INSS. A documentação é tudo. Então, se você não gosta de fazer diagnóstico, você não gosta de analisar, pessoal, se o seu advogado também não gosta de fazer isso, né? Então, assim, não tem jeito, né? Precisa fazer. Precisa fazer, o consultor previdenciário precisa fazer. A gente toma, né, recebe muito problema aqui, atualização de dados. Vou trazer um exemplo aqui para você entender. Igual esse dia, a pessoa vem sendo indeferida, está afastada, mas lá no CNIS dela tem pequenas contribuições. A empresa fica contribuindo, né, centavos por mês. Ajuste. Pô, mas ela não está afastada, mas como está entrando contribuição? Ah, mas daí não interfere em nada. Claro que não interfere em nada. Né? Claro que não interfere. Por quê?
assim, para o INSS, ele vai negar. Pô, se você está entrando contribuição como empregado, então você não está afastado, teu contrato de trabalho não está suspenso. Bota a mão na cabeça. Vamos ser atento a isso, pessoal. Fica atento a isso. E outro ponto aqui também, ó, até o final de 2019, o homem tinha que comprovar 35 anos de contribuição, a mulher 30 anos, sem limite de idade, para ter aposentadoria por tempo de contribuição. A reforma criou a idade mínima. No entanto, para quem já está no mercado de trabalho, há regras de transição para se encaixar em algumas delas. O tempo total de contribuição é muito importante. Aqui no Suporte INSS, nós levantamos para você alguns pontos que a gente quer mostrar nessa aula de hoje. Então, você tem um pouco de paciência, essa aula aqui é fundamental. Você que vai pedir aposentadoria, benefícios do INSS, a gente está falando de atualização de dados cadastrais. O INSS está muito atualizado, pessoal. E ele pega informações da onde? Informações da sua contribuição, que vem lá do número do seu CPF, que vem lá do número do seu número de inscrição do trabalhador, que é o seu NIT, né, que é o PIS. Então é isso que você precisa ficar atento. E é isso que você precisa ficar atento. Tem que estar muito atualizado esses dados. Ó, há muitos períodos de trabalho temporário. Isso daqui é importante. Então, a pessoa, né, trabalhou na Copa do Mundo, né? Era só um trabalho, não era temporário ali na Copa do Mundo? Ou nas Olimpíadas, trabalhou 60, mas não deu baixa na carteira, a empresa contratou você, como foi em 2018, ela precisava mandar o E-Social para dar baixa, e não mandou, o E-Social está aberto ainda lá, o seu CNIS, e o INSS não reconhece isso. Você precisa fazer acerto de CNIS para fechar isso, tudo bem? Esse é um exemplo que a gente está falando para você. Então, lá nos trabalhos temporários, mas quem não está na parte do contrato de trabalho e por isso pode não constar no CNIS. É isso que a gente está falando, né, pessoal? Se não fechou o contrato de trabalho, não vai constar no CNIS. É isso que você precisa ficar atento, tudo bem? Além do trabalho temporário, outro ponto também que a gente recebe aqui no suporte, toda hora, é a questão de contribuinte individual ou facultativo, trabalho na infância, serviço militar e tempo especial, entre outros. Tudo bem? Então isso você também precisa levantar. Se não houver o registro da data do término do trabalho temporário, o profissional pode usar olerites, cópias de recibo ou extratos de pagamento como prova do período de trabalho. É isso que a gente falou lá para você lá em cima já. Quem fez serviço militar, por exemplo, pode usar o período em que ficou à disposição das Forças Armadas como tempo de contribuição. Outra forma também de aumento possível do tempo é somar os períodos reconhecidos em ações trabalhistas, o tempo de trabalho antes dos 16 anos e quando fez curso de aprendiz. Então, olha só o tanto de coisa aqui que dá para a gente ajustar o seu CNIS. No caso do curso profissionalizante, o segurado precisa comprovar que houve alguma contrapartida como bolsa, alimentação ou até moradia. Então, guarda o comprovante. E agora, pessoal, não tem jeito, né? Porque isso daqui é coisa do passado, né? Agora a gente tem que estar digitalizando tudo. Outro ponto também. Você, atividade rural, mesmo com 12 anos, né? Mesmo com menos de 12 anos, se comprovado, pode ser incluído no tempo para a contagem do INSS. Então, aqui, ó, atividade rural. Outro exemplo aqui, ó. Se ele tinha 8 anos, mas conseguiu provar que o trabalho dela era importante naquele local com os pais, pode incluir porque o Superior Tribunal de Justiça entendeu que pode. Isso daqui lá para o agronegócio. Outro ponto. A análise de todas as possibilidades para aumentar o tempo de contribuição deve ser levada em conta, principalmente para quem pode ser beneficiado pelas regras de transição que estão mudando gradativamente a cada ano. Os pontos para chegar na regra de transição são somados por meses ou até dias. Qualquer tempo de contribuição, o mínimo que seja, é importante para a pessoa adiantar a sua aposentadoria. Tá bom? Então isso é fundamental para a gente continuar explicando para você. Tudo bem? Nós aqui do Suporte INSS. O outro ponto também que eu quero falar, pessoal, é a respeito aqui da revisão de aposentadoria. Então esse daqui é um ponto fundamental que a gente vai ter que falar também. Então essa aula aqui são 10 pontos que a gente analisou aqui no Suporte INSS, que são dúvidas frequentes a respeito aí da revisão, da atualização do CNIS, da atualização de dados cadastrais para melhorar o seu benefício. Mas tudo isso tem que ser feito antes de você fazer o pedido.
tá bom? Antes de você fazer o pedido, a gente faz um diagnóstico antes de você fazer o pedido. Quando você fez o pedido, se ficar juntando documento, o técnico do INSS não está tendo tempo nem de ler o que você enviou. Imagine só você ficar pedindo para ele atualizar aqui nisso, atualizar dados cadastrais depois que você envia, né? Então, esse é o ponto fundamental, esse daqui, ó. Que é a inclusão do CNIS. É feita ao pedir o benefício. Então, por isso que é importante a gente fazer um diagnóstico antes, tá bom? Para fazer o pedido de alteração dos dados do CNIS e incluir pequenos períodos no tempo de trabalho, o segurado pode usar o aplicativo Meu INSS. Ok. No entanto, a assessoria do INSS sugere que os segurados façam um processo de inclusão junto com o pedido do benefício, pois o cadastro pode sofrer alterações ao longo da vida laboral do cidadão, por conta de alguma atualização ou retificação de dados feitos pela empresa ou o segurado, né, onde que ele trabalhou. Durante o processo de análise, o INSS pode ainda convocar o segurado para fazer um atendimento presencial, onde deverá apresentar as provas que tem. O Instituto, que é o INSS, orienta também o trabalhador que acompanhe sempre o seu pedido de benefício pelo INSS, para saber se há alguma solicitação de exigência em aberto, para que ele apresente a documentação adicional para a conferência. Quanto mais rápido o segurado cumprir a exigência, mais fácil é a análise do pedido. Então aqui, pessoal, resumindo para você entender, vai fazer algum pedido, aposentadoria ou algum auxílio, algum benefício do INSS. Faça um diagnóstico antes. Se você empregado está muito tempo afastado, está tomando pau do INSS, estou afastado desde 2017, desde 2018. Pessoal, está sem atualização cadastral no INSS, por isso está tomando pau do INSS. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo, tudo bem? Porque a empresa precisa enviar uns eventos do E-Social para atualizar o seu dado cadastral. E é claro, você empregado, né? Você não sabe disso. A gente está dando esse pulo do leão para você entender um pouco a respeito do que a gente está falando, tá bom? É só para você ter noção das coisas. Só para você pensar aqui um pouco, pensar um pouco além. O motivo que você está tomando não do INSS, tudo bem? A revisão. Como que, ó, aqui a gente vai colocar alguns pontos onde você possa melhorar ali o seu pedido. Ó, na hora de conceder aposentadoria, o INSS considera os períodos indicados no CNIS. É isso que a gente falou já para você. Então, antes, pessoal, de atualizar, antes de fazer o pedido, atualize os dados. Professor, mas assim, eu não sei, eu estou com medo. Então, contrata o suporte INSS, para de economizar menos de R$1 por dia, para a gente poder te ajudar a fazer a atualização do seu CNIS. Pegar ali, fazer um diagnóstico, as pessoas não querem, né, investir na aposentadoria dela, contribui, não quer investir, não quer ajuda, não quer pagar o honorário para o advogado, quer economizar de tudo que é lado. Pois assina o contrato com o advogado, sai o benefício, não quer pagar, e fica chorando, né? E, professor, é que eu tenho que pagar mesmo. Pô, se o benefício é seu, é interesse seu, você quer economizar, você não quer pagar advogado, não quer contratar o suporte, não quer contratar o consultor previdenciário da sua região. Aí você toma pau do INSS, né? E aí você tá tomando pau com razão, né? Não? Vamos aqui, ó. Que é o banco de dados da vida trabalhista previdenciária do segurado, que é o CNIS, a gente já falou isso para você. Mas nem todo o tempo de trabalho ou período de atividades que, né, entraram na contagem desse CNIS, dessa aposentadoria. Sim, pessoal, o meu INSS é novo, a atualização, os dados, assim, precisa de gente para atualizar. Talvez esqueceu de colocar algum período que você trabalhou, não consta lá no CNIS. Por isso que tem que analisar, e dá trabalho mesmo, imagine 30, 35 anos, né? Outro ponto aqui importante para você pensar, tem que refletir. Tempo de aluno e aprendiz. Tal, né? Aí pensa, né? Não, né? Para e pensa. Se o aluno receber alguma contrapartida, mesmo que não fosse em dinheiro, em curso profissionalizante, ele tem direito a incluir o tempo na contagem da aposentadoria. O mesmo vale para bolsistas, menos estagiários e seminaristas. Tudo bem? Isso aqui é importante. Ó, então o mesmo vale para bolsistas e seminaristas, menos para estagiário.
Então, que tempo de aluno aprendiz. Serviço militar também dá para incluir lá no CNIS. Período que o segurado esteve nas Forças Armadas, conta como contribuição, ok. Trabalho temporário, já expliquei para vocês. Quando o segurado faz um trabalho temporário, o registro que aparece nos carimbos da carteira de trabalho, na parte das anotações gerais, como não estão, né, na anotação dos contratos de trabalho, pode ficar de fora. Incluí-los aumenta a sua aposentadoria. Preste atenção no que a gente está falando. Outro ponto aqui, ó, atividades com exposição em risco à saúde. Tipos, né? O risco biológico, físico, químico, ruído, produto químico, né? Esses períodos considerados especiais podem ser incluídos na aposentadoria. No entanto, essa regra só vale para atividades até a reforma da Previdência, que passou a valer em novembro de 2019. É até a reforma. Antes, depois, aí é uma luta, tá, pessoal? Quando convertidos, os períodos em tempo especial aumentam em 20%, né? Comum para, né, para mulheres e 40% para homens. Pagamento como contribuinte individual e facultativo. Se o segurado fez contribuições por meio de carnê ao INSS em algum período, o tempo também vale na aposentadoria, mesmo que seja por alguns meses. A mesma regra é aplicada a quem paga o INSS como facultativo, em algum momento da vida trabalhista, seja porque estava estudando ou porque estava desempregado, mas pagou por fora. Preste atenção, tudo bem? Vamos atualizar também o seu CNIS. Outro ponto aqui, aquele que eu falei para você. Trabalho em serviço público. Vamos lá. Períodos curtos de trabalho em serviço público, como servidor, por exemplo, podem ser comprovados com a certidão de tempo de contribuição. Ok, pegou a certidão, pede para atualizar o CNIS. É o caso, por exemplo, de um professor que pode ter trabalhado no setor público e depois migrado para o setor privado. Ao se aposentar, deve levar o tempo de serviço público, né, ao INSS para aumentar as suas contribuições e ganhar mais na aposentadoria ou conquistar o direito ao benefício o quanto antes. Tudo bem? Então aqui, ó, corre atrás aí da certidão de tempo de contribuição para atualizar o seu CNIS, tá bom? Você que trabalhou no serviço público. Trabalho rural com menos de 12 anos de idade, dá para atualizar CNIS também. Vamos aí. Atividade no campo, mesmo com idade inferior a 12 anos, pode ser computada na conta da aposentadoria. No entanto, neste caso, o trabalhador deverá ter provas como registro em sindicato ou cooperativa rural, entre outros documentos. Pessoal, aposentadoria rural, fala com a gente aqui que a gente tem algumas dicas, alguns pulos do leão para você conseguir, tá bom? Isso é importante mesmo para a gente conseguir o seu deferimento na aposentadoria rural. Trabalho urbano com menos de 16 anos de idade. Vamos aqui, pessoal. Deixa aqui, ó. Quem trabalhou, preste atenção, hein? Quem trabalhou antes de completar 16 anos em atividade remunerada pode incluir o tempo na contagem do INSS. O INSS já incluía alguns períodos na aposentadoria, conforme a data em que a atividade tinha sido exercida e a idade do segurado. No entanto, desde 2019, o trabalho da infância ou adolescência também conta na aposentadoria. Mas para isso você precisa falar para o INSS, né? O INSS não sabe. Mas para isso você precisa apresentar provas, é isso que a gente está falando para você. Período de trabalho reconhecido na justiça. Se o trabalhador ganhou uma ação trabalhista que aumentou o tempo do contrato. Então, eu trabalhei algum tempo sem registro, mas eu entrei com uma ação trabalhista e foi reconhecido o vínculo empregatício naquele período. A gente tem que pegar isso e informar o INSS também, porque você tem uma sentença. O INSS também não sabe, né, pessoal? Ele não tem essa informação. Outro ponto aqui, ó. Período de recebimento de benefício por incapacidade, que é o auxílio doença. Vamos lá. Se o trabalhador esteve afastado pelo INSS, mesmo que seja por um curto período, recebendo auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, o período precisa constar no CNIS. Se não estiver, pode ser incluído. No entanto, é preciso que o período de afastamento esteja intercalado entre contribuições. A gente já falou para vocês, né? Não adianta ficar 10 anos afastado, o INSS cortou agora, e você não fez contribuições, né, pessoal? E aí, né? Aí vai ser uma luta para o INSS aceitar isso, né?
Qual a vantagem? Desde novembro de 2019, quando a reforma da Previdência passou a valer, as regras de aposentadoria mudaram e qualquer tempo a mais de trabalho ajuda o segurado a conseguir o benefício. O INSS considera na contagem total de tempo de contribuição dias, meses e anos para fazer a prova da aposentadoria. Com isso, o segurado consegue ingressar em uma regra de transição e se aposentar antes. Entenda aí as regras para a gente estar encerrando a aula, tá, pessoal? Até a reforma da Previdência, em novembro de 2019, existiam 2 tipos de aposentadoria. Por idade, homem aos 65, mulher aos 60 anos, e ambos com 15 anos de contribuição. Por tempo de contribuição, independentemente da idade, os homens se aposentavam com 35 anos e mulheres com 30 anos de contribuição. Isso aí antes da reforma da Previdência. Após a reforma, em novembro de 2019, regra única: homem com 65 anos de idade e mulher com 62 anos, ambos com 15 anos de contribuição. Há ainda 4 regras de transição. Vamos lá, pontos. Vale a soma da idade e o tempo de contribuição. 35 anos homem, 30 anos mulher, no mínimo. Em 2021, essa soma deve ser 88 para mulher e 98 para homem. Idade mínima. Tudo isso daqui, pessoal, daqui é uma aula, tá? Se você quiser o diagnóstico, você contrata o suporte INSS que a gente faz o diagnóstico para você. Isso aqui é uma aula para você despertar aí, entender que há caminhos para melhorar a sua aposentadoria, para melhorar o seu benefício. A idade mínima. O homem precisa ter 35 anos e a mulher 30 anos de contribuição. Em 2021, a idade mínima é 57 anos para mulher e 62 anos para homem. Tá bom? Então, vamos descendo aqui. Pedágio de 50%. Aqui, pessoal, que a gente falou aqui, ó. Talvez, vou até descer aqui, deixar junto, ó, que é pontos. Tudo bem? Pontos. E aí, vem aqui, trata aqui da idade mínima desses pontos. Agora, vamos descer aqui um pouquinho para você entender, ó. Pedágio, 50% para homens com 33 anos de contribuição e 28 anos para mulher até novembro de 2019. Neste caso, é preciso aumentar em 50% ou 50% de tempo ao tempo que falta para se aposentar. Pedágio de 100% mais idade mínima. A mulher precisa ter 57 anos e o homem 60 anos no mínimo e cumprir um pedágio de 100% do tempo que faltava para a aposentadoria em 2019. Pessoal, a gente está encerrando essa aula aqui é muito importante, que eu estou passando para você coisas para melhorar o seu pedido de aposentadoria, mas tudo isso que a gente falou, a gente precisa fazer antes, antes de você colocar o pedido, por isso que você contrata o suporte INSS, tudo bem? É menos de R$1 por dia. Essa aula a gente bateu na tecla de atualização cadastral, atualização de CNIS, e só que tudo isso vale antes de você fazer o pedido, tá bom, pessoal? Daqui a pouquinho a gente volta com mais um vídeo para você.